Hoje a gente vai continuar o capítulo de campo magnético. A gente viu na aula passada um pouquinho da estrutura da força, né, como é a composição da força magnética, que é aquela do produto vetorial da carga vezes a velocidade, o vetor velocidade produto vetorial com o campo magnético. E o campo magnético sendo dado em Tesla, né, e aí representado por aquele campo vetorial, onde você normalmente via aquela setinha que era uma... Deixa eu botar o livro aqui para vocês. Vou botar o livro aqui para vocês acompanharem melhor. Então, aqui o que a gente viu, a aula passada, campo magnético sendo representado por esse campo vetorial, né? Aí, normalmente, era os vetores saindo do plano da página, aqui da nossa tela, né? Ou então entrando no plano da tela. Era um campo vetorial, nesse caso, igualmente espaçado, seria um campo magnético uniforme. Então, o campo magnético sendo dado, aliás, a força magnética sendo dada pelo produto vetorial de V com B, e aí o escalar aqui, a carga a mais também no produto. Observe que a carga, o sinal dela vai ser importante, e ela quem vai determinar o sentido de F, né? O sentido de F é perpendicular ao V e B ao mesmo tempo, ao plano formado por V e B. E aí o Q vai dar o sentido, se for negativos com o elétron, inverte o sentido, se for o positivo próton, não, né? Alguns valores, o campo magnético em Tesla é muito alto, né? 1 Tesla é muito alto, que é um grande eletroímã. Na superfície da Terra, 10 a menos 4 Tesla. Por isso que, às vezes, a gente usa o Gauss como uma unidade auxiliar. Mas no SI é o Tesla. Força de Lorentz, que não é nenhuma força nova, a gente vai usar muito nessa aula, que é a soma da força elétrica mais a força magnética. Cargas em movimento descrevem uma trajetória circular, né, na qual a gente usa esse recurso aqui, o raio da trajetória e a frequência, o raio da trajetória determinado por essa regrinha aqui, né, o mv sobre qb, e a frequência é independente do raio. Aqui. Por isso, a gente tem condição de fazer 2 aparelhinhos, né, que eu mostrei, ciclotron e o síncrotron, além do espelho magnético, ou garrafa magnética, ou aprisionamento, que a gente pode aprisionar os elétrons aqui dentro, aqui, né? E aqui a gente vai ver, nesse capítulo, dessa aula, o efeito Hall. Tem esse efeito Hall, né, que a gente parou a aula passada, paramos aqui, né, nas trajetórias circulares, que é o espelho magnético, que eu mostrei isso aqui em 3 dimensões, como é que funcionaria. Aqui os prótons e aqui os elétrons. Então, vamos ver nesse capítulo, nessa aula, o efeito Hall. O que é o efeito Hall? O efeito Hall, em homenagem a quem descobriu ele, Edwin Hall, que ele fez um experimento 20 anos antes da descoberta do elétron por Thomson. Ele fez um experimento que descobriu quem são os portadores de carga nos condutores. Então, a gente vai ver que, com o campo magnético, dá para saber quem é os portadores de carga. Se são os elétrons ou se são os prótons. A gente vai ver que não é bem os prótons em si, né? Eu vou explicar mais tarde. Então, vamos lá. E aí, a gente tem também uma aplicação disso, é o sensor Hall, que dá para medir um campo magnético numa região e é útil para rotações, equipamentos que medem rotação. Entre eles, inclusive, o joystick. Alguns joysticks que vocês usam nos jogos, alguns deles, os mais caros, eles têm sensor Hall. Tá? Então, vamos lá.
Então, suponha que eu tenha aqui uma tira metálica, condutora, que eu esteja passando uma corrente por ela. Aqui dado por I, né? Aqui ela. Então, eu vou supor que tem um campo magnético aqui representado por esse X, que no caso aqui é um vetor entrando no plano da tela, né? Igualmente espaçado, ou seja, um campo magnético uniforme. E esse campo magnético aqui, perpendicular ao plano da tira, vai fazer com que essa partícula, no caso aqui eu vou considerar tanto o elétron como um próton, como uma partícula negativa, como uma partícula positiva. Não vou falar ainda se é o elétron ou o próton, porque ainda não foi descoberto. Vou me remeter ao tempo lá do Hall. Então, o elétron, a gente sabe, aliás, vocês viram, alguns de vocês viram, que o elétron, o caminho do elétron é contrário da corrente. E o caminho da partícula positiva é no mesmo sentido. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma carga, e essa carga negativa com uma velocidade v, que essa velocidade v é uma velocidade, e a gente vai usar o modelo dos elétrons livres, alguns de vocês já viram, que é dado exatamente, que é um modelo que o elétron vem, se choca com o átomo, volta, aí acelera de novo pelo campo elétrico, se choca com o átomo, volta. Então, tem uma velocidade média, que essa velocidade média é dada exatamente pela divisão do J, que é a densidade de corrente, pela densidade de portadores vezes a carga elementar, ou seja, J sobre NE. Depois eu mostro a forma. Então, essa velocidade é uma velocidade de um modelo que se baseia numa média estatística, que o elétron acelera, colide com o próton, volta, acelera de novo, colide, acelera de novo, colide, é uma velocidade média. Aí daí, aqui vocês vão ver algumas imperfeições nessa tabelinha aqui. Mas essa seria, né, a velocidade do elétron, e aqui a velocidade do próton, porque a corrente é a mesma. Então, aqui, vamos supor logo essa daqui. Então, eu tenho velocidade, produto escalar de V contra B, me dá uma força para a direita, nesse caso aqui da placa condutora, dessa chapa aqui condutora. E a outra seria V, vetor B, né? V, vetor B, daria uma força para a esquerda, só que com o sinal negativo, inverte-se o sentido, então, daria uma força para a direita. Vejam que em ambos os casos a força é para a direita, ou seja, vai fazer com que em algum dos lados se concentre ou carga negativa ou carga positiva. Depende do material. Se o material, quem se deslocar, for o elétron, vai se acumular aqui elétron. Se o material, quem se acumular, for o próton, quem vai se acumular aqui será o próton. Se acumular aqui de um lado, vai faltar do outro. Então, vai fazer um campo elétrico aqui, ó. É exatamente aqui, no caso, ele está supondo que foi o elétron, quem está se deslocando, como a gente sabe, né? Então, o elétron se acumulou aqui, o elétron, e aqui desse lado se acumulou a falta de elétrons. Aqui, no caso, tem uma ausência de elétrons. Então, aqui ficou positivo desse lado e negativo do lado direito. Faz surgir um campo elétrico, da esquerda para a direita. Como esse campo elétrico aqui vai fazer com que o elétron ele vai acompanhar o contrário vai surgir uma força elétrica contrária ao campo elétrico, né? Está aqui representada por esse QE. Então, o campo elétrico faz uma força elétrica nessa partícula negativa e a força magnética aqui para a direita. Vai chegar uma hora que isso aqui chega no equilíbrio. Quando está no equilíbrio, já não há mais deslocamento de elétrons para a parte direita dessa chapa condutora. Então, surge o equilíbrio, a gente pode medir qual é a tensão, que é chamada exatamente de tensão de Hall, do caso aqui. Essa tensão de Hall
dá para se medir, e aí, com alguns cálculos, dá para saber quanto é o número de portadores de carga. Se é prótons aqui, ou se é elétrons. No caso aqui do berílio e do zinco, não é que sejam prótons, mas a ausência de prótons, ou seja, buracos. Os buracos na banda de valência. Aqui é um elétron na banda de valência, né? E aí aqui o número de portadores por unidade de volume, 2,5 vezes 10 a 28 vezes por metro cúbico. A gente vem dividindo pela densidade, pelo número de Avogadro e tal, dá para saber o número de portadores de carga por átomo. Então, aqui a maioria é sódio, 0,99, 1, 1,3. Esse número aqui, impreciso, é exatamente por conta dessa velocidadezinha sendo uma velocidade aproximada. Tem um aqui, o alumínio, é 3,5. Antimônio, 0,09, ou seja, eu preciso de 10 átomos de antimônio para ter um portador de carga. E aí a gente vai ver que isso aqui, o antimônio, é, no caso, talvez um semicondutor. Ou seja, como nem esse aqui, ó, 3 vezes 10 a menos 13, 2 vezes 10 a menos 8. Eles não são condutores na natureza, livremente. Eles são condutores apenas se você der alguma condição especial. No caso, uma excitação por luz ou por corrente. E aqui, esses dois aqui, também, berílio e zinco, são portadores de carga positiva, que eu falei para vocês, que no caso, buracos. Mas vamos ver os cálculos aqui. Veja aqui a velocidade de arrasto, chamada J sobre NE, onde J é a densidade de corrente, ou seja, corrente por unidade de área, a gente vai precisar isso aqui, corrente por unidade de área sobre NE. Mas vamos voltar um pouquinho antes. Vamos voltar um pouquinho antes, nessa questão das forças. Então, voltando que eu falei muito rápido, então, dentro da fita, da chapa condutora, eu tenho, vamos supor, um elétron. Então, o elétron, ele vai estar sujeito a uma força magnética e a uma força elétrica, depois que parte desses elétrons forem para o lado direito da chapa. Então, no equilíbrio, eu vou ter que isso aqui é igual a zero. Ou seja, eu posso cancelar a carga e eu tenho que o campo elétrico já aqui levando em conta o sinal da carga, VA, vetor B. Como VA e B são ortogonais, fica VB seno de 90, que é 1, então fica simplesmente E igual a VB. Aqui. E aí, tomando isso aqui, é só o módulo, supondo que os dois são de sentidos contrários. Aí é que ele vai fazer o cálculo, né? Agora eu vou pegar o campo elétrico, lembrando aquele do capacitor, que eu acho que alguns de vocês viram, é exatamente o campo elétrico é igual a VB, é aquela força de Lorentz, né, que a gente utilizou na aula passada. Então, o E é exatamente num capacitor de placas planas e paralelas, é exatamente a divisão do potencial de Hall pela largura da chapa. Ela tem essa largura aqui ele está representando por W, mas aqui ele vai representar por L. Opa, desculpe. Então, é exatamente E igual a V sobre L. Ou V, a diferença de potencial é E vezes L. Então, VA vezes B. De novo, esse VA aqui é igual a exatamente aquele modelo de elétrons livres, no qual a velocidade é dada como velocidade de arrasto. J sobre NE, onde N é a densidade de portadores de carga, ou seja, carga por unidade de volume. E J é a densidade de corrente. Corrente é I, ou carga por unidade de tempo. Mas aqui eu não vou precisar abrir essa carga por unidade de tempo. Vou só abrir carga por densidade da área. A área é essa areazinha aqui, transversal.
é a largura dessa chapa vezes a espessura, não representada aqui na figura. Então, J, I sobre a área, vezes a densidade de carga, vezes densidade de portadores, vezes a carga alimentar. Tudo isso aqui vezes B. Então, organizando de novo, passando o N para cá, N igual a IB sobre LE vezes LE vezes vezes o V. O L se repete aqui, ó, a gente cancela. Então, está aqui a densidade de portadores. Essa diferença de potencial eu posso medir, colocando, já que vai ficar elétron aqui e ausência de elétrons aqui, eu posso medir colocando um fio aqui e outro fio do lado. A diferença de potencial é o que a gente chama de tensão de Hall. E dá para medir. Cadê? Aqui a tensão de Hall. Dá para medir e a gente consegue exatamente essa tensão de Hall, o número de portadores. Ele já descobriu aqui o sinal antes, 20 anos antes da descoberta do elétron, por Thomson. Cerca, né, de 20 anos. E tá aqui. Aí tem um exercício que eu acho que é legal para vocês, né, fazerem, quanto é a tensão de Hall. Tá aqui, microvolt, né? Tá daqui de qual é o material? Uma tira de cobre, né? Mas vamos ver um vídeo do YouTube que eu acho mais interessante. Eu falei muito rápido. Vou ver de novo uma outra forma de vocês verem esse efeito Hall. Vou fechar aqui meu volume, certo? Para não dar. Em 1879, Edwin Hall descobriu o efeito que leva o seu nome, o efeito Hall. Para entender este efeito, é preciso ver o que acontece dentro do condutor. O condutor, submetido a uma diferença de potencial, gera um campo elétrico e o movimento dos elétrons livres presentes nele. Colocando um campo magnético perpendicular a este condutor, desta forma, os elétrons livres sofrem a ação da força magnética, que é determinada pela regra da mão direita. Com o dedo indicador no sentido convencional da corrente e o dedo médio no sentido do campo magnético, o polegar indica o sentido da força magnética. A força magnética faz com que os elétrons livres se concentrem na parte superior do condutor. A maior concentração de elétrons livres na parte superior gera um potencial negativo. A ausência de elétrons na parte inferior gera um potencial positivo. Originando a diferença de potencial de Hall, que gera o campo elétrico de Hall.
O campo elétrico de Hall faz surgir a força elétrica de Hall, com a mesma intensidade, mas em sentido contrário ao da força magnética. Neste sistema, devemos considerar a velocidade de deriva dos elétrons, que permanece constante. Colocando os terminais de um voltímetro nas extremidades do condutor, a leitura obtida indica que os portadores de carga em um condutor sólido são de fato negativos. O número de portadores de carga por unidade de volume é determinado igualando as equações da força magnética e a força elétrica de Hall. A força elétrica de Hall é o produto entre a carga do elétron e o campo elétrico de Hall. A força magnética é o produto entre a carga e a velocidade de deriva do elétron, o campo magnético e o seno de 90 graus, que é o ângulo entre o condutor e o campo magnético. Como o seno de 90 é 1, resta igualar as equações. A velocidade de deriva é a razão entre a densidade de carga pelo produto entre o número de portadores e a carga do elétron. Como a densidade de carga é a razão entre a corrente elétrica e a área da secção transversal do condutor, o campo elétrico de Hall é a razão entre a diferença de potencial de Hall e a largura do condutor. Agora, o número de portadores de carga pode ser isolado na equação. A área da seção transversal do condutor é o produto entre a espessura e a largura do condutor. Esta é a equação para determinar o número de portadores de carga por unidade de volume. Pronto, pessoal, viram aí? Guardem aquela figurinha, aquela imagem que os elétrons vão lá para cima, certo? A gente vai ser importante para a gente, mais adiante, quando a gente for fazer o valor da carga. Eu vou botar aqui no chat, valor, desculpe, da força em um condutor. No chat o link do vídeo, certo? Para quem quiser. Vamos voltar lá para o livro. Então, essa parte aqui, do efeito Hall quantizado, é interessante que, para vocês, se vocês quiserem, né, vocês quiserem ver, é só para chamar a atenção de que V sobre I, né, aqui eu tenho esse cálculo aqui, se eu quiser V sobre I aqui, que é, né, eu passar a tensão sobre I, que na realidade isso aqui é uma resistência, V igual a RI, né, então V sobre I é a resistência ela não é linear, como com o campo magnético. Se vocês observarem, está aqui, a resistência Hall, ela não é linear com o campo magnético, ela é quantizada. Mas muitos de vocês, eu acho que não viram o efeito quântico ainda. Então, quer dizer, a resistência cresce, 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 cresce em pacotes, em quantums, em quanta, né?
E aqui é a constante de Planck, né? H sobre 2, 3 é H sobre 5, H sobre 4, então, só para vocês verem, né? A questão é quântica. Ok, até agora, tudo tranquilo? Então, vamos passar aqui agora, vamos para força magnética sobre uma corrente elétrica. É quase a mesma coisa do que o efeito Hall. Só que agora é um fio, tá? Eu tenho um fio, e esse fio vai ser atravessado por uma corrente, né? E esse fio vai passar por uma região onde existe um campo magnético. Aqui, perpendicular ao plano da tela, da página, e saindo, né? Em vez de ser entrando. Aqui a gente está vendo a cabeça da flecha. Então, ele está saindo do plano da tela, do plano da página. Então, aqui, no caso, que a corrente é zero, não acontece nada com o fio. Mas, a partir do momento em que tem uma corrente passando por esse fio vai defletir. E se você inverter o sentido da corrente, o fio vai para o outro lado. O que é isso? Por que acontece? Vocês se lembram daqueles elétrons que foram para a parte de cima da chapa condutora no vídeo? Pois é, os elétrons aqui estão indo para a direita, no fio. Só que não podem sair do fio, então eles arrastam o fio com tudo. Se o fio vai até onde tiver deflexão no fio. Vai até onde o fio aguentar, né, esse toque aqui. Então, está aqui. Aí, invertendo, vai ver o que era para a parte de cima, agora vai para a parte de baixo. Isso se eu girar o fio, né? Aqui, no caso, para a direita, no caso, para a esquerda. Vamos ver se a gente consegue fazer algum cálculo. De novo, aqui aquela questão de QVB, né? Só que agora ele está levando aqui menos E. Menos E, velocidade de arrasto, vetor B. Então, a força magnética é igual a menos E, velocidade de arrasto, vezes B, multiplicado por N elétrons que estão nessa região aqui, ó. Nessa região do fio aqui, eu tenho Nzão elétrons. Tá? Vai ver que eu vou ter que fazer um cálculozinho aqui para levar em conta os portadores, né? Porque calcular o número de elétrons nessa seção aqui é difícil. Mas tem como saber. Eu tenho que o número total de elétrons é número de portadores vezes a área da seção transversal do fio vezes o comprimento do fio aqui dentro, o L. O L é o comprimento do fio sujeito ao campo magnético. Então, L é V, que é esse N aqui, NaL. Nzinho AL. Aqui, Nzinho AL é VA vetor B. Então, se a gente voltar aqui um pouquinho atrás, a velocidade de arrasto é a corrente por a densidade de E, J sobre NE. Mas quem é J? Está aqui, ó. Deixa eu ver se eu volto aqui para vocês. Voltei. Velocidade de arrasto é J sobre NE, onde J é a densidade de corrente. É I sobre A. I sobre A, NE. Está aqui. I sobre A, NE, no caso, né? I sobre A, NE, no caso, NAE, é a velocidade de arrasto. Ora, NAE, já estou aqui com ele, ó, NAE, né? NAE vezes VA, NAE vezes VA é exatamente I, aqui. Eu acabei de passar esses dois aqui para esse lado da equação. Então, VA, NAE, VA, aqui, NAE, VA, é exatamente a corrente. Só que aqui eu não estou levando em conta o sinal negativo. Ora, o sinal negativo, eu ainda não consegui esse L aqui, né? Esse L aqui eu vou guardar ele, tá? Então, NaEVA é igual a I. Então, tenho ILB. Agora, o que é que eu vou colocar nesse negativo aqui? E eu preciso fazer, porque isso aqui tudo é escalar. E eu preciso colocar o produto vetorial. Então, eu vou, em vez de, como eu usei aqui o VA, e o VA eu vou substituir por I, eu não posso usar o I como um vetor. Por quê? Porque o I é apesar de ter sentido a corrente, ele é um escalar. Corrente é escalar. Eu não tenho como
medir uma grandeza escalar com um vetor. Olha, alguém perguntou alguma coisa aí. Professor, Oi. só pedir desculpa para o senhor, porque a minha internet está meio intermitente aqui. Acho que é bem a segunda vez que cai aqui. Tá, tranquilo, sem problema. Sem problema. Mas está acompanhando? Estou acompanhando, sim. Qualquer coisa aí você confere a gravação. Ela vai ficar disponível. Aí a dúvida, você pode perguntar agora. Professor, não entendi isso aí. Eu não acompanhei, caiu minha internet. Não tem problema não. Pode interromper, viu, Prep? Sem qualquer um de vocês. Não entendeu? Interrompe. Tá? Porque essa parte é importantíssima aqui. Então, eu vou carregar a grandeza vetorial da equação aqui. O VA, que eu vou substituir por I, que não pode ser representado por uma grandeza vetorial, eu vou levar a grandeza vetorial no L, que é a parte do fio que está dentro do campo magnético. E o sentido do L vai ser o mesmo sentido da corrente. Então, aqui no caso... Opa! Cadê você? Aqui. No caso aqui, o L vai ser esse tamanho aqui, apontando para cima, e no caso aqui, apontando para baixo, que é o sentido da corrente. Só que a velocidade de arrasto é a velocidade do elétron. E aí a gente já viu que a velocidade do elétron é contrária da corrente. Então, daí esse menos VA é igual a L. E a L e a esse povo aqui todinho. Então, eu substituindo direitinho aqui, ó, menos NaLVA, e aqui o vetor é igual a IL. Porque os vetores VA e L têm sentidos opostos. E aí, toda essa equação que eu fiz aquela substituição aqui, ó, IL, o negativo, quando eu levo em conta esses dois vetores, o negativo some por conta do L e o VA serem sentidos opostos. Então, essa equação, força igual a menos NaLVA vetor B, vai me dar essa daqui, IL vetor B. É uma equação nova? Não é uma equação nova, é apenas uma forma de reescrever aquela força igual a QV vetor B. Agora, essa é tão importante quanto aquela outra. É uma força magnética sobre um fio que está sendo percorrido por uma corrente. IL vetor B. Aqui ela. É a mesma equação, só escrita de uma forma diferente. Aqui. Essa a gente vai utilizar muito. Força L vetor B. IL vetor B. Tá aqui. Se você não tiver um fio, né, você puder utilizar ele todo, como a gente vai ver ali, uma espira retangular, você pode dividir esse fio em setores, deixa eu ver aqui, que eu perdi de novo, eu fico apertando as teclas, em segmentos infinitesimais, ou ds, e multiplicar vetorialmente o ds vezes o campo magnético, e achar infinitésimos de força, causados por esse infinitésimo de fio. E aí depois fazer a integral, como é esse exemplo aqui. Um segmento horizontal retilíneo de um fio de cobre. Não é esse aqui, não. Eu quero esse aqui, que é fantástico. Deixa eu ver um aqui. Esse exemplo aqui, não. Está aqui ele, é o exemplo 5. A figura 24 mostra um segmento de fio colocado num campo magnético uniforme B, que aponta para fora do plano da figura. Aqui. Um segmento de fio, né, que está inserido dentro de uma região que tem um campo magnético igualmente espaçado aqui nas linhas de campo, né? Então, é um campo magnético uniforme, apontando para fora do plano da página. Certo? Então, qual a força magnética resultante F que atua sobre o condutor, sabendo-se que uma corrente I está fluindo através dele? Bem, eu não tenho o L, né, como eu falei para vocês, o L direto único.
Eu não tenho um L que facilite o meu cálculo aqui, L vetor B, perpendicular aqui, né? Então, o que é que eu faço? Esse aqui eu tenho duas retas. Então, eu vou dividir em 3. F1 mais F2, aqui eu vou fazer essa soma, essa integral, mais F3. F1 e F3 dá para saber. É simplesmente L vetor B, só que LB seno de 90, L está no plano da página, B não está, né? L está nesse plano aqui, e apontando para a direita, se a gente fizer L vetor B, né, saindo do plano do quadro, a regra da mão direita vai dar o F1 para baixo, assim como o F3 também. Como L tem o mesmo comprimento aqui e aqui, e B também tem o mesmo módulo aqui e aqui, F1 é igual a F3. Aqui eu não tenho. Então, eu vou ter que dividir em ds. Aqui o dszinho aqui, ó. Tá vendo? Esse ds. Esse ds vetor B, saindo do plano da página, vai me dar um df. Aqui, apontado para a origem, aqui para o centro da circunferência. Então, eu posso dividir entre uma componente aqui paralela ao fio e outra perpendicular ao fio. Bem, se vocês observarem bem aqui, eu vou ter uma componente, né, aqui perpendicular ao fio e outra componente, porque a força vai apontar também para a origem, para esse ponto O aqui, o centro da circunferência. Porque o ds vai estar para cá, e aí o df vai ser perpendicular ao ds. Então, vai ter uma componente, essa daqui, df cosseno θ, e uma df seno θ. Essas componentes aqui vão ser iguais, só que opostas, e vão se anular mutuamente. Só vai me restar df seno de θ, que é exatamente aqui, ó. A componente horizontal é anulada pela componente simetricamente oposta no outro lado do arco. Então, eu vou fazer, a F2 vai ser a soma, né, infinitesimal, no caso aqui, a integral de df seno de θ. Desde esse ângulo aqui, 0, até π. Mas quem é df? É o I. B, nesse caso aqui, quem é o ds? É R de θ, ó. Aqui ele, ó. É o R, que é essa dimensão aqui, de θ, que é esse ângulo aqui que ele subentende o arco ds. No caso aqui, o infinitésimo é tão pequeno que o próprio arco se confunde com o vetor, o arco da circunferência, que é um arco, por ele ser infinitesimal, é mesmo que você levar em conta, que é um ds com arco. Então, é R de θ, que é o ds, e dsb. E essa integral de seno de 90, o I, o B e o R são constantes, saem fora da integral, eu fico com a integral de seno de θ de 0 a π. Essa integral aqui vai me dar 2, que é o seno menos, né, menos o cosseno de 0 é 1, o cosseno de π é menos 1, vai ficar 2. Então, a força resultante do condutor é F1 mais F2 mais F3 e LB mais 2R IB mais ILB. Ora, vocês estão vendo aqui que R, eu não sei se ele fala. Deixa eu ver se ele fala aqui. O R, qual a força magnética? Não. Ele não fala, não. Mas olha só, se essa dimensão aqui for a mesma dessa, o L for igual ao 2R, se o L for igual ao 2R, então veja que é ILB, 2R eu posso trocar por L, fica ILB mais ILB, ou seja, IB 2L mais L, fica IB 3L. É como se, no final das contas, não existisse esse arco. É uma reta só, apesar de estar o arco aqui, né? É idêntico de um condutor retilíneo de comprimento 2L mais L. Eita, briga de cachorro ali.
Isso é válido para qualquer formato de segmento central, que é um semicírculo. Tem como provar? Acabamos de provar. Assim, ele quer fazer o caso geral. Tá certo, tudo bem. E aí, esse exemplo já é aquele da bobina, né, que muitos usam esse caso aqui para bobina, né, deixa eu mostrar aqui, eu acho. Aliás, não, o caso da bobina é esse aqui. Dos galvanômetros, que é o potenciômetro, né, o voltímetro, todos eles utilizam esse princípio. Mas, fechando aqui essa questão do I, L e B, todos entenderam, né? Posso ir para frente. A gente vai utilizar muito isso aqui. Certo? Ok. Então, vamos passar para o torque sobre uma espira percorrida por uma corrente. Eu vou utilizar o mesmo princípio da força sobre um fio, só que agora é 3 dimensões. Vou querer que vocês tenham muita atenção aqui, porque é uma tentativa de representar uma coisa tridimensional num plano. Então, é bem complicado, tá? Então, vamos lá. Se vocês entenderem isso, é essencial para essa parte aqui, ó, desse exercício aqui. E, com certeza, esse exercício aqui, com certeza não. Esse exercício aqui é bem provável. Caiu muito em questões de prova. Aqui a gente tem uma bobina sendo percorrida por um fio. No caso ali era só um. Aqui eu tenho várias voltas. E essa bobina vai me fazer um campo magnético que vai tender a se alinhar com esse outro campo magnético e vai fazer com que esse cilindro aqui não caia. E aí eu quero saber exatamente, ele não escorrega, né? Então eu quero saber exatamente qual é a menor corrente que deve circular no enrolamento de forma a evitar que o cilindro role para baixo. Eita, é a última da sessão, então vocês já sabem que ela é bem difícil, né? Não, é bem facinho. Eu acho que o aluno na prova, se o aluno utilizar menos de 4 linhas, eu acho que eu anulo a questão dele. Estou brincando, pessoal. Mas é bem facinho. Então, vamos lá. Vamos pegar esse exemplo aqui, certo? Então, eu tenho uma espira retangular, 4 lados, né? Que está sendo percorrida por uma corrente I. Aqui ela. Então, essa corrente, ela está aqui no plano, ela está aqui no plano, no caso aqui, ela faz, o campo magnético está no sentido do eixo Y, certo? Essa corrente aqui, o plano dela, tá? Está perpendicular, o plano dela está perpendicular ao plano XY. Ok? Então, está aqui o Z, o eixo de rotação dela está no eixo Z. Essa espira aqui, que a gente vai ver depois. Ela vai girar ao longo do eixo Z. Tá certo? Mas vamos primeiro calcular a força. No caso aqui, eu tenho 4 lados. Né? Eu não posso fazer a força e pegar um lado só, porque são 4 lados, né, diferentes aqui. Então, eu vou quebrar ela em 4 partes e calcular a força sobre cada uma desses lados aqui. Então, primeiro eu tenho esse lado 1 aqui, depois eu tenho esse lado 2 aqui, depois eu tenho esse lado 3 aqui, e aí, por último, eu tenho esse lado 4. O I, então, ela tem essa dimensão aqui, B, né, de comprimento B, e altura A. Então, o primeiro vetor, esse L aqui, que vai ter o mesmo sentido de I, vai ser apontando nesse sentido. O L1 vai sendo apontando para baixo. Alguém viu alguma coisa aqui? Foi? Não, nada. Vamos voltar lá. Esse L1 vai ser para baixo. O L4 vai ser para, né, no sentido aqui, ó, dessa seta, o L4. O L3 para cima e o L2 para cá. Nesse sentido da esquerda para a direita, vamos dizer assim. Né? Então, aqui tridimensionalmente, se eu levar em conta, pegue em sua mão direita
E vejam, se vocês puderem trocar agora para... Deixa eu ver aqui, interromper um pouquinho o compartilhamento. Então, se vocês puderem pegar os dedos e apontarem no sentido do enrolamento, o polegar de vocês vai apontar no vetorzinho N, que eu vou já mostrar para vocês, certo? Esse vetor é o normal ao plano da espira. Ele vai ser muito importante. Aqui. Voltar lá para apresentar. Então, tá vendo? Ó? Esse é o vetor normal. Vetor normal ao plano da espira, você pega o padrão dos seus dedos enrolarem, né, no mesmo sentido da corrente. Então, o polegar vai me dar o vetor normal ao plano da espira. Regra da mão direita novamente. Então, esse vetor normal faz um ângulo θ com B. Vai ser muito importante esse ângulo θ aqui. Tá? Então, vamos fazer por partes aqui agora. Então, primeiro, eu vou calcular o F1. Já está dizendo aqui o sentido de F1, né? F1, cadê ele? Cadê o F1? Ele vai calcular por último? Vai. Então, o F1, que vai ter, né? O L1 vai estar para baixo. O B vai estar da esquerda para a direita. O ângulo entre L1 e B é 90 graus. Então, o módulo de F1 vai ser IAB, módulo de F3 também, que L3 vai estar para cima, perpendicular a B. Então, de novo, vai ter também IAB, porque é só o comprimento. Só que é o sentido, ó, ele vai ser perpendicular a L1 e perpendicular a B, ao plano formado, né? Eu vou ser perpendicular a esse plano formado aqui. Então, no caso aqui está meio inclinado, mas se você olhar para cima, ele vai estar apontado para cá, ó. Vai estar apontado para baixo, tá? Tendendo a girar a espira para cá. Só que como está para representação tridimensional, o X, que era para ser perpendicular ao plano da página, ao plano do quadro ou da tela, aponta na mesma direção aqui, ó, tá? Já o F3 não, perpendicular L, né? Se você fizer L vetor B, vai dar F3 apontado nesse sentido de X, ou apontado aqui para cima, se eu tivesse aqui perpendicular. Veja que F1 e F3 têm mesmo módulo, mesma direção e sentidos opostos. Além disso, não estão na mesma linha de atuação. Isso aqui vai me causar uma rotação, tá? A espira vai me causar para cá. Por conta deles terem o mesmo módulo, o centro de massa não vai se deslocar. Mas, por eles não estarem na mesma linha de atuação, o centro de massa não se deslocando, mas ele vai girar ao redor do centro de massa. Por isso, essa rotação, tá? Essa rotação aqui, no caso, né, vai tender a fazer com que o N aponte no mesmo sentido de B. Certo? Isso a gente vai ver depois. Então, esse é o F1 e o F3. Vamos ver o F2 e F4. F2, L está para cá, L4, L2 está para cá, L4 está para lá. O L4 vai formar um ângulo θ mais 90, com o B. E o L2 vai formar um ângulo 90 menos θ. Aqui. Não sei se vocês estão vendo. O L2 fica mais fácil de ver, ó. L2 está aqui. Esse ângulo é θ, e o L2 está aqui. Se vocês observarem, L2 com N é 90, só que eu tenho que tirar θ para juntar aqui o L2 com B. Então, o L2 é 90 menos θ, o L4 é 90 mais θ. Está aqui, ó. O L4, eu giro, né, o B daqui, né, o 90,
que é o L4, até o N, que é 90, mais o θ para até o B. Está aqui ele, 90 mais θ. E, na realidade, é a mesma coisa do cosseno de θ, ambos. Essa referência. Agora, o ângulo entre eles. Bem, eles vão, já que tá aqui, cadê? Cosseno de θ, o mesmo módulo, a gente fazendo L2 vetor B, L4 vetor B, vai dar um vetor que é perpendicular tanto a L2 como a B, tá aqui ele, para cima e para baixo. Mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos, aplicados no mesmo ponto, que é o centro de massa do fio. Como é a mesma linha de atuação, eles nem vão fazer efeito no centro de massa, nem para a rotação em torno do eixo da espira. Então, só vai me fazer o F1 e F3. O F1 e F3, eu vou pegar aqui o braço de alavanca, que vai ser metade de B, B sobre 2. Está aqui o braço de alavanca. Vou pegar a força, IAB, que é o módulo da força, duas vezes, né, F1 e F3, e calcular o torque entre, né, braço de alavanca, e a força vezes o braço de alavanca, 2, e o ângulo entre eles. Aqui, é o R vetor F. RF, aliás, RF, e o ângulo entre eles. E AB seno de θ. Ora, θ, né, esse aqui é o torque. Esse aqui já é o resultado final do torque. Aqui. Caso geral, para um ângulo θ qualquer. Ok? Então, veja que esse torque é variável, dependendo do ângulo. Se o θ, se o N estiver alinhado com B, θ é igual a 0. Ou seja, seno de 0 é 0, torque é 0. Então, o torque, ele tende a alinhar esse vetor N aqui com B. Então, peguem qualquer espira, façam ela ser percorrida por uma corrente, que a tendência é esse vetor normal ao plano da espira, naquele padrão que eu ensinei para vocês, que eu mostrei, da regra da mão direita, pegue os dedos da mão e enrole no mesmo sentido do enrolamento, o polegar vai te dar o N. Então, esse N vai alinhar com B. Então, esse N perpendicular ao plano da espira vai alinhar com o campo magnético, até com que esse seno de θ seja igual a 0, para o seno de θ ser 0 e o torque ser nulo. Então, esse torque aqui, que aí no caso aqui é uma única espira, IAB, e eu já estou pegando aqui, né, ele já está pegando aqui A escalar, A vezes B é a área, né, e aí já chama por IAB a área, N é o número de enrolamentos, está aqui, esse é o torque sobre uma espira. Está vendo aqui, ó? Esse é o torque. Se eu pegar essa bobina e eu percorrer uma corrente, ela vai me dar o N, né? E esse N aqui, no caso, vai alinhar com esse ímã. E aí eu posso contrapor uma mola, que aí esse torque vai se contrapor a esse torque da mola. Quando for igual, eu posso calibrar essa escala aqui, né? Esse é o princípio de funcionamento. Velocímetro, antigamente, era feito nisso aqui, bobina. Hoje a velocímetro é mais tudo digital, né? Hoje os indicadores, até os voltímetros, estão digitais. Mas antes não, era esse o princípio. Tá? Então, isso aqui é tão importante, NIAB, seno de θ. Seno de θ me lembra muito produto vetorial. E aqui de quem? NIAB, opa, eu posso fazer o produto vetorial com B. E quem é esse NIA? NIA vetor B. Vejam que a ordem é importante, né, do produto vetorial. Eu posso fazer NA vetor B? Posso. E aí ele fala exatamente aqui, esse NA vetor B, ele chama, aqui, né, equilibrando o torque, ele chama esse NIA
de dipolo magnético, ou momento de dipolo magnético. É um vetor μ, né, que tem a mesma direção, alguns chamam até μ é igual a NIA, cadê ele? μ é igual a NIA, Nzinho chapéu. Então, μ aqui, vetor, é igual a μ vetor, NA, N chapéu. Onde o N chapéu é esse vetorzinho aqui, perpendicular ao plano da espira. Naquele padrão que a gente viu. Enrole os seus dedos na direção da corrente, o enrolamento com a percorrido pela corrente, que você vai ter o N perpendicular ao plano da espira dado pelo polegar. E aqui está aqui ele. E esse momento de dipolo magnético é muito importante. Ele é equivalente àquele momento de dipolo elétrico, que vai fazer com que o momento de dipolo elétrico se alinhe ao campo elétrico e faça esse toquezinho aqui, né? Que não tem na quinta edição. Eu acho engraçado é isso, o momento de dipolo magnético, certo? Então, veja, já antecipando um pouco, isso aqui, eu posso corrente. Corrente é uma carga percorrendo esse fio aqui. No caso aqui é o elétron ao contrário, né? Ora, se é uma carga, estão vendo aqui a trajetória da mão, né? Do ícone, pode ser um elétron ao redor do átomo. Pode ser o elétron no átomo de hidrogênio. Então, esse elétron aqui na velocidade vai fazer o mesmo efeito dessa espira. Então, o átomo de hidrogênio também tem esse momento de dipolo magnético. E se eu colocar um campo magnético externo, vai fazer com que essa espira sofra um toque que tende a alinhar esse momento de dipolo com o B. Os dois tendem a ficar paralelos. Tá? Isso aqui é para qualquer espira plana, seja ela perpendicular, seja ela quadrada, circular, retangular, tá certo? Vai fazer com que essa espira sofra um toque que tende a alinhar. Depois de surgir, de cessar esse campo magnético, o momento de dipolo magnético pode até voltar para a origem, para a coisa original. E aí você pode associar a esse conjunto aqui, momento de dipolo magnético com campo magnético, uma energia potencial, né? Essa energia potencial de dipolo magnético, da mesma forma que foi feito para o dipolo elétrico. É uma energia de ligação, por isso ela é uma energia negativa, menos μ escalar B. Mas, professor, o senhor não disse que o campo magnético era um campo não conservativo? O que aqui quer dizer um campo não conservativo? É aquele no qual, um campo conservativo é aquele no qual a energia mecânica se conserva. Ou seja, eu posso transformar a energia potencial toda em energia cinética, e vice-versa, né? Esse é um campo conservativo. Ou seja, o trabalho independe do caminho, tudo aquilo que a gente estudou em energia, né? Energia que se conserva, né? Conservação de energia. Então, se a força magnética é uma força que depende da velocidade, e forças que dependem da velocidade são não conservativas, como é que pode ser representado? Né? Esse é um caso especial no que eu estou dizendo, que a energia potencial é a energia associada ao dipolo magnético com o campo magnético. É esse produto escalar aqui. Não é o campo magnético que é conservativo. É muito importante isso. A energia potencial, o campo magnético, ele não pode ser representado como um gradiente de uma energia potencial. É só esse caso especial em que o toque sobre um dipolo depende de sua posição em relação ao campo. Aí sim, a gente define uma energia potencial do sistema, formado do dipolo e o campo. Tá? É esse caso aqui. E o momento de dipolo magnético, que é aqui, né? Cadê?
pode ser representado tanto como ampere metro quadrado, ou a energia, o momento de dipolo também pode ser representado por joule por Tesla, certo? É tanto uma como a outra. Momento de dipolo, ou ampere metro quadrado, ou joule por Tesla. Tá aqui. Olha só algumas grandezas aqui. Uma pequena barra imantada, 5 joule por Tesla. A Terra, 8 vezes 10 a menos, vezes 10 a 22. Núcleo do átomo de hidrogênio, tá vendo? Ah, interessante, olha só. O núcleo também tem um aumento de dipolo magnético. Não é só o elétron ao redor do átomo. O núcleo também tem. Por quê? Porque são prótons ao redor não, dentro do núcleo. O nêutron não, porque o nêutron não tem carga. Então, ele não tem como fazer dipolo magnético. Mas o próton tem, ó. Olha aí, menos 26. O núcleo, né, porque já ser composto de vários prótons, já tem, é o nitrogênio. O próton aqui, no caso, deve ser o átomo de hidrogênio. Olha só o elétron girando. Como ele tem um raio maior, veja que é 4 ordens de grandeza maior do que o núcleo. Então, o momento de dipolo do eletrônico é muito maior, chega a ser 1000 vezes, aliás, 10.000 vezes maior do que o momento de dipolo magnético nuclear. Por isso que você precisa daquele, lembra que eu falei para vocês, ressonância nuclear magnética? É exatamente a ressonância, é isso aqui, alinhar os dipolos magnéticos do núcleo da célula com o campo magnético. E aí a energia que você ganha alinhando, quando você cessa o campo magnético, a energia é devolvida. Então, células diferentes ou tecidos diferentes absorvem energia de formas diferentes. Dá para você mapear todos os tecidos do organismo sem fazer aquele efeito tão drástico, tão prejudicial que é o raio-x. Então, essa ressonância nuclear magnética, ela é muito benéfica, quer dizer, ela é muito utilizada na medicina e não é tão maléfica quanto o raio-x. Mas você precisa de campos magnéticos muito altos para alinhar os dipolos. Olha o valor de um dipolo magnético, o momento de dipolo magnético nuclear, né? 10 a menos 28. É muito pequeno. Então, você precisa de campos magnéticos altíssimos aqui, certo? Deixa eu ver aqui. Momentos de dipolo magnéticos. Os efeitos magnéticos comuns dos materiais são determinados pelo magnetismo atômico, em vez do magnetismo nuclear, muito mais fraco. E o torque necessário para alinhar dipolos nucleares exige campos magnéticos de 3 a 6 ordens de grandeza maior do que aqueles necessários para alinhar dipolos atômicos. Mais aqui, os elétrons não fazem parte do núcleo, caso contrário, os momentos de dipolo magnéticos nucleares teriam a mesma ordem de grandeza dos elétrons, né? Isso são alguns dos efeitos do momento de dipolo magnético. Viram quanto é interessante esse de dipolo magnético e está fora da 5ª edição? Como é que pode? Eu achei isso engraçado, né? Como é que alguns autores, eles julgam que ou então dá para jogar mais para depois diluindo esse material aqui. Ok, pessoal? Então, com isso, a gente acaba o capítulo. Façam os exercícios. Aliás, deixa eu voltar um pouquinho aqui, comentando quais são os exercícios legais. Tem alguns livros que eu já faço isso. Deixa eu ver aqui. Tem uns exercícios bem legais aqui. Esse aqui, o 16, se vocês quiserem até marcar, né? Esse aqui, esse 8, não me lembro mais, mostre que a massa do íon é dada por essa, tá? Deixa eu ver se tem um aqui, algum que eu me lembro, não. Eu, uma vez, botei numa prova esse aqui, ó, o 7, só para o cara aprender e lembrar como é o produto vetorial. Mas a maioria de vocês já sabe, né, o produto vetorial. Esse aqui, esse é muito importante, o 32.
O 32, ele vai ser importante na medida que a gente vai utilizar esse resultado lá na frente, esse desvio de frequência observado por Zeeman. E aí essa sugestão ela é bem válida. Esse aqui é um bem provável. Efeito Hall, não me lembro. Força magnética sobre uma corrente elétrica, esse aqui já caiu em prova. Esse aqui também já caiu em prova. Tá dando para ver a tela aqui? Não sei se é só no meu computador. Eu apresentei? Não, não apresentei, não. Estou apresentando agora? Acho que até o 23 a gente estava vendo, mas o outro você falou o número, né, que é 30 aí. Aí dá para pegar a gravação, mas esse último não dá para saber qual era, não. O 32, deixa eu ver aqui. Cadê ele? Está aqui. Esse aqui, né? Show, O 32. 32. Deixa eu ver aqui, outro mais. Feito Hall. Talvez eu tenha diminuído o zoom. Aí tenha ficado ruim. De outro. Aqui. Essa é bem facinha, 53. A pessoa pensa aqui dessa espira, né? Tem a ver com aquelas componentes. Componente central e componente perpendicular. A paralela e a perpendicular. Quando você fizer a soma, os elementos mutuamente simétricos, eles vão se anular e faz só de um sentido. Né? Essa daqui. Essa que eu falei para vocês, a 55. 55 é show de bola. Tá? E essa daqui, a 51. Um fio de comprimento L conduz na corrente I. Mostra que se o fio forma uma bobina circular, o torque máximo desenvolvido por um determinado campo magnético acontece quando a bobina tem apenas uma espira e o seu módulo é dado por isso aqui. Tá? Esse aqui também caiu de novo a apresentação. Caiu? Foi, verdade. Deixa eu ver aqui. Como é que eu estou apertando o escape, hein? Aqui, sem querer, eu aperto o escape. Está aqui, o 51. Qual foi o último que eu mostrei para vocês? Não, foi esse mesmo. Caiu agorinha. Ah, tá. 51, né? Esse é um fio de comprimento L, conduz uma corrente I, mostra que se o fio forma uma bobina circular, o torque máximo é desenvolvido por determinado campo magnético acontece quando a bobina tem apenas uma espira. Está aqui, esse. Né? E aí, aquele... Vou interromper, agora sim o escape, né? Valendo. Vou ver se lá na tela, deixa eu ver aquele do Jay Gallas, ver se tem as respostas dele. Problemas resolvidos, a lista de Halliday, vamos ver se já tem o do volume 3, né? Carga elétrica, campo magnético. Vamos ver aqui, campo magnético. Pronto. Vamos ver se eu... É porque a gente já sabe, estou dando aqui a dica para vocês. Não é esse aqui não. É o... Vou apresentar agora uma guia. Aqui. Todo mundo aqui vendo, né? Condutor, deixa eu ver se tem um aqui. Cadê? Magnitude, data, cor. Um elétron. Olha aquele do produto vetorial, ó. Né? Velocidade. Descoberta do elétron. Mostra que o campo elétrico, o número de portadores por unidade de carga, chamado... Esse aqui eu mostrei na sala de aula, né? Em JBE. A gente mostra na sala de aula. Cadê aqui? Esse é o efeito Hall. Raio da órbita circular, não. Ciclotrons e síncrotrons também não. Uma barra de cobre, torque sobre a bobina.
Mostra uma bobina circular, o plano de uma folha. Também não. Mostra de um anel de arame perpendicular. Olha, parece que é aquele, ó. Os fios de ligação não têm efeito algum sobre o problema. Componente horizontal. Não, também não é esse, não. Será que é esse? Circunferência de cada volta, a área de cada espiga. Eu acho que é, né? Torque máximo ocorre quando N igual a 1, tá aqui ele, ó. Aquele, ó. Tá vendo? Aquele da circunferência, da área, torque. Tá vendo que são todos fáceis, né? Corrente de um galvanômetro, o dipolo magnético, opa, cilindro de madeira, tá aqui ele, ó. Se o cilindro rolar, terá como eixo instantâneo de rotação, aqui, torque é R vezes F, ele iguala ao torque, tem outro jeito de fazer, mas, ó, bem facinho, né? Ele iguala o torque com o torque aqui, ó, NAB seno de θ, NAB, né, aquele torque, 2, né? É igual a MGR, ó. Então, o torque, a corrente resolve a corrente, ó, tá vendo? Menos de 4 linhas, ó. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Isso se eu quiser cada uma dessas sendo uma linha, né? Cadê outra aqui? Torque igual a MB, não, momento de dipolo da Terra, acho que esse aqui é o dipolo que é o planetário, né? Ok? Então, já tem aqui duas para vocês já tratarem. Claro que tem muito mais páginas na internet com resolução do Resnick, para vocês resolverem os exercícios, né? E procurarem. Ok, pessoal? Tudo tranquilo? Então, estamos com o capítulo encerrado. Podem resolver os exercícios. Tranquilo? Obrigado pela atenção. E aí, vou encerrar a gravação.